Bom dia. Bom, antes de tudo, é um privilégio ter você aqui. Sinta-se em casa e que você possa sentir a presença de Deus neste lugar. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, para que você possa receber todos os dias oração, louvores, só coisas que vêm do alto, coisas que vêm do Senhor. Amém? Antes de nós orarmos, vamos primeiro tirar um momento para compartilhar a palavra de Deus e depois oraremos juntos. Amém? A nossa vida é feita de caminhos. Alguns parecem claros, outros confusos. Alguns chegam até com aparência de oportunidade. Outros exigem espera, silêncio e discernimento. E entre uma escolha e outra, o coração muitas vezes se vê dividido entre a pressa de decidir e o medo de errar. Há decisões que mudam apenas um dia, mas há outras que moldam anos. Relacionamentos, trabalho, direção ministerial, amizades, mudanças, posicionamentos, respostas, renúncias. Em cada uma dessas áreas, o ser humano percebe sua limitação. Nem sempre sabemos avaliar corretamente o que está diante de nós. Muitas vezes, o que parece promissor no início carrega desvio no fim. E outras vezes, aquilo que parece demora é, na verdade, proteção. Nem tudo o que brilha é direção. Nem tudo o que emociona é confirmação. Nem toda porta aberta vem de Deus. E nem toda porta fechada significa abandono. Por isso, mais do que coragem para escolher, precisamos de sabedoria para discernir. A Bíblia não apresenta a sabedoria como mera inteligência humana, mas como a capacidade espiritual de enxergar a vida à luz de Deus. O sábio não é apenas o que pensa rápido, é o que aprende a submeter o coração, o entendimento e os passos à direção do Senhor. Hoje nós vamos refletir sobre a sabedoria para escolher bem os caminhos, não apenas para evitar erros, mas para viver de modo alinhado com a vontade de Deus. Em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, a palavra diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse texto toca exatamente no centro das nossas decisões. Porque na prática, quase sempre escolhemos a partir de uma dessas duas bases. Ou confiamos em Deus, ou nos apoiamos excessivamente no nosso próprio entendimento. E o texto é claro. Não basta apenas ter raciocínio, experiência ou percepção pessoal. Existe um limite no entendimento humano. Há caminhos que parecem certos aos nossos olhos e ainda assim não são seguros. Por isso o provérbio não manda abandonar toda a razão, mas manda não se apoiar apenas nela como fundamento supremo. O coração humano costuma superestimar sua própria leitura das situações. Julga rápido, projeta cenários, se impressiona com aparências, confunde desejo com direção, e é por isso que a confiança no Senhor precisa vir antes da autoconfiança. Quando o texto diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, ela está desmontando uma espiritualidade fragmentada. Não existe área neutra para reconhecer o Senhor em todos os caminhos. Significa
trazer a presença de Deus para o centro da vida concreta. Escolhas, vínculos, palavras, projetos, reações e prioridades. E então vem a promessa: e Ele endireitará as tuas veredas. Isso não significa ausência total de dificuldades, mas direção segura. Deus sabe alinhar os passos de quem se submete a Ele. Essa mesma seriedade aparece em Efésios capítulo 5, versos 15 ao 17, quando Paulo escreve: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Aqui, sabedoria não aparece como algo abstrato. Ela está ligada ao modo de andar. Ou seja, a sabedoria bíblica é prática. Não é apenas saber o que dizer, é saber como viver. E Paulo coloca em contraste duas posturas, a do nécio e do sábio. O nécio anda sem atenção espiritual. O sábio examina, discerne, considera o tempo, percebe o contexto e busca compreender a vontade do Senhor. Isso é muito importante, porque muitas vezes tratamos decisões como se bastasse sentir algo forte ou enxergar uma possibilidade interessante. Mas Paulo fala de prudência, fala de vigilância, fala de não viver de modo insensato. Há decisões que não podem ser tomadas no automático, porque os dias são maus. Isso quer dizer que há muita confusão, muita aparência, muita pressa e muita coisa capaz de desviar um coração que não esteja atento. Em Tiago, capítulo 1, verso 5, encontramos uma promessa preciosa para quem precisa de direção. Se, porém, alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, e ela lhe será concedida. Que alívio saber que Deus não esconde sabedoria dos que a pedem com sinceridade. O Senhor não humilha quem reconhece a própria limitação. Pelo contrário, Ele dá. Isso já corrige uma tendência comum do coração, a de pedir a Deus apenas confirmação do que já queremos, em vez de pedir verdadeira sabedoria. Às vezes, não queremos ser guiados, queremos apenas que Deus assine embaixo sobre a nossa vontade. Mas Tiago nos ensina a pedir sabedoria. E sabedoria verdadeira inclui a possibilidade de Deus contrariar nossos impulsos. No Salmo 32:8, o Senhor diz: instruir-te-ei-te e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Essa palavra é profundamente íntima. Deus não apenas aponta um rumo de longe, Ele promete instrução, ensino e conselho. Há acompanhamento na direção de Deus. Ele não deixa seus filhos entregues à própria confusão enquanto observam tudo sozinhos. Mas o texto seguinte, do mesmo salmo, traz um alerta importante. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento. Isso revela que o problema nem sempre é falta de direção divina. Às vezes, o problema é resistência humana. Deus quer conduzir, mas o coração insiste. Deus quer ensinar, mas a vontade própria faz barulho demais. Deus quer aconselhar, mas a alma já decidiu o que quer e apenas procura argumentos espirituais para justificar. Por isso,
discernir bem não depende apenas de informação, depende também de rendição. Jeremias 17:9 declara: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Esse versículo é essencial quando pensamos em escolhas, porque nem tudo que sentimos com força é confiável. Nem toda inclinação interior vem acompanhada de clareza. O coração pode desejar intensamente algo e ainda assim estar enganado. Pode chamar de paz o que é apenas alívio emocional. Pode chamar de amor o que é carência. Pode chamar de oportunidade o que é vaidade. Pode chamar de coragem o que é precipitação. Por isso, a Bíblia nunca nos ensina a seguir o coração como regra final. Ela nos ensina a submeter o coração a Deus. Também por isso, Provérbios 14:12 adverte: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Note a expressão, parece direito. Nem todo erro chega com aparência de erro. Muitos chegam vestidos de lógica, pressa, emoção, vantagem ou conveniência. O perigo de um caminho errado é justamente o fato de que, no começo, ele muitas vezes parece razoável. Discernimento espiritual é a graça de não se deixar levar apenas pelo que parece. Vemos essa verdade em várias histórias bíblicas. Josué 9 mostra o povo de Israel sendo enganados pelos gibeonitas. O texto diz que examinaram as provisões, olharam os sinais externos, analisaram a situação, mas não pediram conselho ao Senhor. Esse detalhe é decisivo. Eles olharam, avaliaram, observaram, mas não consultaram Deus. E justamente aí erraram. Quantas vezes fazemos algo parecido? Observamos circunstâncias, ouvimos opiniões, calculamos riscos, consideramos vantagens, mas negligenciamos o lugar mais importante, a presença de Deus. E não porque não oramos em absoluto, mas porque às vezes oramos sem realmente esperar direção. Falamos, mas não nos aquietamos. Pedimos, mas não entregamos. Consultamos, mas sem disponibilidade real para obedecer caso a resposta não coincida com a nossa pressa. A sabedoria bíblica também sabe esperar. Em Isaías 30:21 lemos: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Há algo muito lindo aqui. Deus não apenas impede desvios extremos, Ele também conduz ajustes finos. Isso mostra que direção espiritual pode exigir sensibilidade, escuta e lentidão. Em tempos de muita impulsividade, esperar em Deus parece fraqueza, mas muitas vezes esperar é a forma mais elevada de fé, porque a pressa pode ser uma tentativa de escapar da tensão da dependência. Esperar diante do Senhor, por outro lado, é admitir: eu não preciso decidir tudo no impulso. Eu posso ser guiado. Eu não sou obrigado a correr mais rápido do que a paz de Deus. Colossenses 3,15 traz outro princípio importante: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Essa paz não deve ser confundida com qualquer sensação agradável, mas com a paz que nasce de um coração alinhado com Cristo. A vontade de Deus pode incluir desafio, mas não produz confusão carnal constante. Ela pode exigir coragem, mas não arrasta por compulsão cega.
Quando Deus guia, há firmeza interior, mesmo que o caminho exija fé. Isso também precisa ser unido à verdade da palavra, porque discernimento não é apenas sentir paz, mas também verificar se o caminho honra a Deus, se está de acordo com a Escritura, se promove santidade, se alimenta humildade, se não exige concessões morais ou espirituais. Deus nunca guia alguém por um caminho que contradiz seu caráter revelado. Em Romanos 12:2, Paulo diz: "E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." A vontade de Deus é discernida com mais clareza por uma mente renovada. Isso significa que, se nosso interior estiver intoxicado pelos valores do mundo, nosso discernimento ficará comprometido. O ambiente interno afeta a clareza da direção. Por isso, escolher bem não é apenas ter uma lista de opções, é cultivar um coração que ama a vontade de Deus mais do que a própria pressa. No fundo, sabedoria para escolher bem os caminhos nasce de 4 movimentos: confiar no Senhor, pedir sabedoria, submeter o coração e esperar com discernimento. E quando isso acontece, mesmo que ainda não vejamos tudo com perfeição, os passos começam a encontrar alinhamento. Como que nós podemos aplicar todo esse conhecimento à nossa vida? Hoje a aplicação é muito concreta. Traga uma decisão real da sua vida para diante de Deus. Pode ser algo grande ou pequeno, uma relação, uma resposta que precisa ser dada, uma oportunidade, uma mudança, um passo que você quer tomar, ou até um caminho que você já começou a trilhar, mas precisa reavaliar. Depois faça essas perguntas com sinceridade. Eu tenho buscado a Deus ou apenas confirmação da minha vontade? Minha pressa tem sido maior do que minha disposição de ouvir? Estou me apoiando demais no meu próprio entendimento? Este caminho está de acordo com o caráter de Cristo e com a sua palavra? Uma prática importante para hoje é orar especificamente por sabedoria, com base em Tiago 1:5. Não ore apenas para que Deus abençoe a sua escolha. Ore para que Ele revele, alinhe e, se necessário, corrija. Outra prática valiosa é desacelerar. Nem toda decisão precisa ser tomada no calor do momento. Dê espaço para a oração, palavra e silêncio. Às vezes, a clareza vem menos de um impulso forte e mais de um coração pacificado na presença de Deus. Você também pode repetir ao longo do dia: Senhor, guia meus passos no teu caminho. Ou eu confio mais na tua direção do que no meu próprio entendimento. Um dos maiores erros do ser humano é acreditar no coração. Assim como já lemos hoje aqui, enganoso é o coração do homem. Siga Deus, siga a sua palavra, siga a sua voz, não o coração. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor não me deixa caminhar sozinho. Tu conheces os caminhos que estão diante de mim, as decisões que preciso tomar, as dúvidas que carrego e as limitações do meu entendimento. Reconheço que muitas vezes sou tentado a confiar demais na minha própria percepção, a decidir com pressa
a me apoiar no que parece certo aos meus olhos. Mas hoje eu me volto para Ti. Dá-me sabedoria, Senhor, para escolher bem. Dá-me discernimento para perceber o que vem de Ti e o que apenas parece bom. Livra-me de caminhos bonitos por fora, mas vazios da Tua vontade. Livra-me da impulsividade, do orgulho e da confusão. Ensina-me a reconhecer-Te em todos os meus caminhos. Renova minha mente. Submete o meu coração à Tua verdade e conduz meus passos por veredas seguras. Se eu precisar esperar, dá-me paz para esperar. Se eu precisar recuar, dá-me humildade para recuar. Se eu precisar avançar, dá-me coragem para obedecer. Que eu não escolha apenas o que é mais fácil, mais rápido ou mais atraente, mas aquilo que mais Te honra. Senhor, conduza o meu coração na Tua verdade, na Tua palavra e naquilo que o Senhor deseja. E que a partir de hoje, Senhor, não importa se é uma grande decisão ou se uma pequena decisão que parece que não vai fazer muito efeito, mas, Senhor, que eu entenda que o Senhor quer participar de todas as decisões. Meu amado, preste atenção nisso. Deus quer participar de todas as decisões da sua vida. Todas. E quando eu digo todas, é todas. Até detalhes de como eu vou me vestir. Quantos problemas posso causar por causa de uma roupa? Peça sabedoria a Deus para se vestir de maneira correta. Numa palavra que eu preciso dizer para alguém e que muitas vezes o meu coração está turbulento e tudo que eu quero dizer, no fundo eu sei que se eu dizer aquilo eu vou machucar, eu vou trazer problemas. Então pense, coloque diante do Senhor, peça a Deus paz antes de falar qualquer coisa e peça sabedoria a Deus, porque Ele vai te dar as palavras corretas, a direção correta a tomar. Às vezes a escolha de um trabalho, coloque diante do Senhor e diga: Senhor, me ajuda. Isso é do Senhor. E sabe, amados, aprendendo dessa forma, em cada detalhe colocar Deus, Ele nos ajuda em cada detalhe. Eu te agradeço, Deus, pelo privilégio de ter o Senhor como direcionador das nossas vidas. Tua presença em nossa vida é essencial. E que nada, Senhor, nada tire a nossa paz, nada nos tire da Tua direção, nada nos tire da Tua palavra, mas que possamos permanecer fiéis a Ti. Senhor, eu te agradeço por cada vida que está aqui comigo, orando, clamando, aprendendo, Senhor, junto comigo sobre a Tua palavra. E que cada verso que foi lido aqui, Senhor, possa penetrar nossos corações e possa moldar a nossa vida e a nossa história e cada decisão. É o que eu te peço, Senhor, já agradecido por tudo que o Senhor faz e está fazendo em nossas vidas. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Deus abençoe, meu amado, e até amanhã, se Deus assim nos permitir.